Fala galera, beleza? Professor Saulo na área e na aula de hoje nós vamos ver os números inteiros. Nós vamos estudar os números inteiros e suas propriedades, tranquilo? Mas antes da aula começar, o quê? Opa, ó gente, o Hulk Paraense acabou de me lembrar que você ainda não se inscreveu no canal, tá? Então te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tudo bem? Então vamos para a aula. Pessoal, vamos lá, começando a aula, vamos falar sobre números inteiros. E a primeira coisa que você precisa entender desse assunto é a estrutura desses números, né? Quem é que forma, quem são os personagens dessa incrível história matemática. Tranquilo? Vamos lá então, ó. Números inteiros, galera. Quem são os números inteiros? São formados pelos números inteiros positivos, inteiros negativos e o zero. Tranquilo, galera? Positivo é o que a gente usa para contar, quantificar as coisas. E o negativo representa perda, dívida, tranquilo? E o zero, ele faz parte, nós vamos já falar dele particularmente. Mas antes de a gente dar continuidade ao assunto, é importante você entender que os números inteiros, eles são infinitos. Não tem como a gente escrever todos esses números, certo? E mostrar para você todos eles. Por isso que a gente precisa, a matemática necessita de uma representação para esse tipo de número, para esse determinado conjunto de números, tranquilo? E a representação para os números inteiros é esse Z, com esses dois traços no meio aqui, ó. Isso é só para você diferenciar, tranquilo? O Z que representa os números inteiros do Z maiúsculo do nosso alfabeto. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Agora, para a gente ter uma melhor visualização de quem são esses números, onde eles ficam, a gente precisa fazer o estudo da reta numérica. Uma reta numérica é onde vão estar dispostos, onde esses elementos, onde esses números vão se posicionar. Tranquilo? E aí é fundamental você ter noção da reta numérica. Tranquilo? Vamos lá então. Reta numérica. Para ter uma reta numérica, você precisa primeiro de uma reta. Tranquilo, galera? Beleza? Bom, no centro dessa reta fica o zero. Tranquilo? O zero. O zero para a direita vão ficar aqui, ó, os positivos. Do zero para a esquerda vão ficar os negativos. Certo? E aí você tem 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Você tem para a esquerda menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Tranquilo? Beleza? Ó, gente, o zero ele é chamado de origem, porque é dele que se originam tanto os positivos quanto os negativos. Então a gente pode concluir que para o lado direito estão os positivos e para o lado esquerdo os negativos. Tranquilo, galera? Ó, positivo representado pelo sinal mais, negativo representado pelo sinal menos. E aí você, já olhando aqui o meu slide, pelo que eu acabei de falar, você, pessoal, mas espera lá. Cadê o sinal de mais aqui desses números? E aí vem uma característica importante dos números positivos. Olha só o que acontece. Número positivo não é obrigatório o sinal. Ou seja, você pode ou não colocar o sinal de mais. Tranquilo? Não é obrigado. Agora, o negativo é obrigatório a presença do sinal de menos. Olha só, menos 1. O positivo não. Entendido toda a estrutura dos números inteiros? Perfeito. Já que você entendeu as estruturas, vamos continuar o assunto. Agora falar de números simétricos ou opostos. Simétricos, por quê? Pois possuem a mesma distância em relação à origem. Então, quando eu digo que dois números são simétricos, tá? É porque a distância deles em relação ao zero é a mesma. Opostos, por que opostos? Porque eles estão vindo de sentidos diferentes. Um está vindo do negativo e o outro está vindo do positivo. Olha um exemplo. Vou voltar aqui o slide aqui, ó. Eu posso dizer para você que o menos 1 é simétrico do 1. Por quê, professor? Porque a distância do menos 1 ao zero é a mesma distância do 1 ao zero. É por isso que eles são simétricos, certo?
Não é só porque um é negativo e outro é positivo. Não, não é por isso, tá? A relação de simetria é justamente a distância entre eles. Tem que ser igual para poder ser simétrico. Tranquilo? Beleza. E opostos, professor? Por que opostos? Opostos porque um está vindo no sentido negativo e o outro está vindo no sentido positivo. Tranquilo? Beleza. Se você entendeu, vamos aqui o exemplo. Ó, o simétrico de menos 5 é 5. É de imediato isso daí. Tranquilo? Mas não vai pensar que é simétrico só porque muda o sinal. Não é isso. Simétrica porque a distância entre eles, a origem, ao zero, é a mesma. Tranquilo? Qual o simétrico de 3? Ou eu poderia perguntar qual o oposto de 3. Certo? O oposto de 3 é menos 3. Simétricos porque eles têm a mesma distância da origem e opostos porque um está vindo no sentido negativo e o outro está vindo no sentido positivo. Tranquilaço? Beleza, continua aí. Módulo ou valor absoluto. O que é um módulo ou valor absoluto? É a distância de determinado número. Certo? E essa distância ela é sempre positiva. Ou seja, se eu quero determinar a distância do 5 à origem, qual é o tamanho dessa distância? Eu calculo o módulo. Aí eu vou calcular o módulo de 5. Então essa distância vai dar 5. Então a distância do 5 ao 0 é 5 unidades. Se eu fosse calcular a distância do menos 5 ao 0, a distância do menos 5 ao 0 também é 5. Mas observa que distância é um valor positivo. Então, olha só, a representação. Representação, o módulo de A. Aí depende do número, né? Eu posso calcular o módulo de 2, o módulo de menos 5, vai depender da questão. Como é que eu represento isso aqui? Esse símbolo matemático. E aí você tem a letra, que representa um determinado número, e esses dois traços aqui, ó, tá? Que representam um módulo. Tranquilo? Olha o exemplo aqui, olha o exemplo. Módulo de menos 10. Então, você vai falar módulo do número que está dentro do módulo. Então, módulo de menos 10. Quem é o módulo de menos 10? É 10. O que isso significa, professor? Significa que a distância do menos 10 à origem, ao zero, são 10 unidades. É isso que significa. Módulo de mais 12 é igual a 12. Módulo de 0 é igual a 0. Lembrando que o resultado é sempre positivo. E se alguém perguntar para você, mas o que significa esse resultado? Significa a distância do número à origem, ao zero. Gente, tá um calor aqui em Capanema que eu tô suando. Acho que eu vou perder 1 quilo nessa aula. Tomara, né? Vamos lá então. Operações dentro dos conjuntos, dentro dos números dos inteiros. Olha que interessante. Vamos começar aqui com a adição e subtração. Gente, adição e subtração pode aparecer de pode aparecer de duas maneiras. Primeira maneira, pode aparecer sem parênteses. E a segunda é com parênteses. Vamos começar com a primeira, que é a mais fácil. É bem tranquilo de você entender, que é a sem parênteses, tá bom? Olha só o exemplo. Você pegou um número positivo, está aqui, com outro número positivo. Eu vou te ensinar de duas maneiras. Primeiro, como eu aplico isso em sala de aula. Depois a gente vai utilizar a regra matemática, tranquilo? Eu falo para os meus alunos o seguinte: o positivo é a tua grana, teu dinheiro. Então você tem 10 conto, por mais de 12 conto, você tem quanto, mano? Ó, R$22. Lembrando, pelo fato de ser positivo, você pode ou não colocar o sinal. Tranquilo? Ó, o galo acordando agora, né? Porque esse galo é despertador, só pode. Bom, continua. Outro exemplo, ó. Opa, agora apareceu um número negativo. Negativo é dívida. Então eu estou devendo 15 e estou devendo 8. Quanto eu estou devendo no total? Eu estou devendo R$23. Agora, vamos usar a regra matemática. O que a regra matemática diz para a gente? Sinais iguais, soma os números e repete o sinal. Foi o que a gente fez, ó. Se os sinais são iguais, você soma os números. 10 mais 12 é 22. E repete o sinal. Que pode ou não aparecer. Sinais iguais, ó. Soma os números. 15 mais 8 é 23. E repete o sinal.
Pronto, tranquilo. Então você pode resolver das duas maneiras, fica a seu critério do que você achou mais fácil e mais prático. Olha esse outro exemplo. Lembra? Vamos voltar, por exemplo, em sala de aula. Ó, o positivo é a grana, o negativo é a dívida. Gente, eu tenho 10 reais, vou pagar uma dívida de 12 conto. O que acontece? E eu vou ficar ainda devendo 2 reais. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Beleza. Continua, olha só esse outro exemplo. Eu tenho agora 15 reais, vou pagar uma dívida de 8 reais. O que acontece? Eu pago a dívida e ainda me sobram 7 reais. Pode ou não aparecer o sinal, porque é positivo. Tranquilo, galera? E o que a matemática diz disso daí? Ó? A matemática diz assim, ó, sinais diferentes, você vai subtrair os números e repetir o sinal do maior número. Observa que agora a regra matemática ficou meio leso aí nessa parada. Então, vamos usar a ideia da matemática. Então, você tem aqui, ó, já que os sinais são diferentes, vamos subtrair. Quanto é 12 menos 10? 2. E você vai repetir o sinal do maior número. Como o 12 é o maior, você repete o sinal dele. Continua as operações. Agora, com parênteses. Mano, se aparecer adição e subtração com parênteses, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é eliminar os parênteses. Eu tenho que eliminar esses caras aí, porque eu não resolvo nada com parênteses. Eu tenho que eliminá-los, tá? Tirar os números de dentro do parênteses. Aí vamos ver como a gente vai resolver esse problema. Para eliminar os parênteses, eu preciso de uma malandragem, de um macete matemático para resolver esse problema, que é chamado de jogo do sinal. O jogo do sinal, meu amigo, é o carrasco de muito aluno. Porque tem muito aluno que às vezes confunde isso daí. Mas você não vai confundir, pode ter certeza. É uma questão de prática, de treino agora. Olha a tabela do jogo do sinal. Então, o que a tabela do jogo do sinal diz? Seguinte, eu tenho que trabalhar dois sinais no mínimo juntos. Ó. Mais com mais vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. E menos com mais vai dar menos. E o que a gente pode concluir com isso daí? Que quando os sinais são iguais, o resultado tem que ser positivo. Olha aí, ó. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Beleza? Mas isso aí você só vai aprender se você praticar. Então, estuda essa parte que é fundamental. Vamos por exemplo, vamos ver como é que fica isso daí. Então, olha só, eu tenho essa soma aqui, que estão entre parênteses, tá? Eu só vou fazer o jogo de sinal quando eu tiver dois ou mais sinais. Então, vamos olhar para o primeiro elemento que está entre parênteses, olha só. Na frente dele, tem algum sinal? Não. Então, eu não vou fazer jogo de sinal, porque eu só tenho um sinal, eu tenho que ter no mínimo dois. Se eu não vou fazer jogo de sinal no primeiro, eu vou pegar esse mais 32 e vou repetir para cá. Tá vendo ele, ó? Repetir. Tranquilo? Aí, opa, olha aqui que legal. Eu tenho dois sinais mais. Aí eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais com mais, ó, mais com mais vai dar mais. Agora, esse sinal de mais vai representar esses dois aqui. Aí eu pego ele e coloco aqui, ó. Bem aqui. Tranquilo? Beleza. E o 4 eu vou repetir. Agora eu posso resolver tranquilamente como os primeiros exemplos, né? Sem parênteses. Eu tenho 32 reais, com mais 4 reais eu tenho 36 reais. Então observa que agora é você usar uma técnica para resolver. Se você seguir os passos de resolução, não tem erro, você vai acertar a questão. Tranquilo? Beleza. Olha outros exemplos aqui. O primeiro, vou logo dizer para você, se não tiver dois sinais, só repete. Então, eu vou pegar o primeiro e vou repetir. Aqui, ó. Peguei o mais 32 e vou colocar aqui. Repetir o primeiro. Opa, olhei para cá, tem dois sinais. Vou ter que fazer o jogo do sinal. Olha que legal. Beleza? Mais com menos vai dar menos. Não esquece de observar a tabela, estuda aquela tabela lá. Tranquilo? Esse novo sinal que representa esses dois vai ser lançado bem aqui. Você vai pegar o 4 e colocar aqui. Agora, eu tenho 32 reais e uma dívida de 4 reais. E aí, se eu pagar essa dívida, ainda me sobram 28 reais. Tranquilo? Beleza, continua aí. Próximo exemplo, ó.
O primeiro você repete. Vamos lá, repete o primeiro. Tá aqui, tranquilo. Beleza? Agora, como eu tenho dois sinais, vou fazer o jogo do sinal. Menos com mais vai dar menos. Pega o sinal e bota aqui. Tranquilo? Beleza. E o 4 vem para cá. De boa. 32 menos 4, 21. E observa que esses dois exemplos são bem parecidos e eles têm o mesmo resultado. Por que, professor? Por que o senhor fez dois exemplos que têm o mesmo resultado? Só para te mostrar um detalhe. Ó. No primeiro, o mais está fora e o menos está dentro. No segundo, o menos está fora e o mais está dentro. Tranquilo? Então, nesse caso, a ordem não vai alterar a situação. Né? Açaí com farinha ou farinha com açaí não muda o pirão. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Olha aqui o próximo exemplo. O primeiro, repete. Opa, dois sinais faz o jogo de sinal. Vamos lá. Menos com menos vai dar mais. Tudo a tabela. Esse mais vem para cá. Repete o 4. 32 mais 4, 36. Tranquilo, pessoal? Beleza, beleza. Vamos lá. Multiplicação e divisão. Multiplicação. O que vai acontecer nessa etapa das operações? Ó, o jogo do sinal continua. E não vai se livrar ainda do jogo do sinal, não. E é feito após ou antes das operações de multiplicação e divisão. Então, agora você vai escolher. Ou você vai resolver o jogo do sinal antes ou depois de multiplicar ou dividir. Fica a teu critério, tá bom? Olha só o exemplo, olha só o exemplo. Tá aqui. Eu tenho uma multiplicação. Vamos lá. Primeiro o jogo de sinal. Eu faço o primeiro jogo de sinal. Se você quiser primeiro multiplicar, tanto faz. Tranquilo? Não influi nem contribui. Então lá vai aqui, ó. Mais com menos, menos. 20 vezes 5, 100. Então, pronto, morreu. Só isso. De boa, né? Tranquilidade. Próximo aqui, ó. Menos com menos, mais. 20 vezes 5, 100. Lembrando que o sinal de mais pode ou não aparecer. O número vai continuar positivo. Outro exemplo. Divisão agora. Opa, divisão, professor. Continua o jogo de sinal? Sim, continua o jogo de sinal. Mais com mais, mais. 20 dividido por 5, 4. Continua. Divisão de novo. Menos com mais, menos. 20 dividido por 5, 4. Mais um exemplo. Menos com menos, mais. 20 dividido por 5, 4. Lembrando que positivo pode ou não aparecer. Tranquilo, pessoal? De boa? Beleza. Então, se você gostou da aula, te inscreve no canal. Deixa aí o like no vídeo, tá? Para me ajudar. E não esquece, né? Ativa o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos. Principalmente porque são sequências dessa aula aí. Beleza? E se você quiser conhecer meu trabalho melhor, me segue lá no Instagram, @saulomática. Beleza? E até a próxima aula.